Você não está cansado. Está desconectado de si mesmo. Você já reparou que, ultimamente, nada parece suficiente? Você dorme, mas não descansa. Você pausa, mas não recupera. Você respira, mas não sente alívio. E aí começa a acreditar que está cansado, exausto, sem energia, sem força. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém teve coragem de te dizer. Você não está cansado. Você está desconectado de si mesmo. Porque existe um tipo de cansaço que não se cura com sono. Se cura com retorno ao próprio centro. E antes de continuar, se esse tema já te tocou, se você já sentiu essa exaustão meio espiritual, meio emocional, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de clareza, propósito e direção real. Curta o vídeo também, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão perdidas como você estava ontem. Agora respira fundo, porque nos próximos minutos você vai entender a verdadeira razão do seu esgotamento e como voltar para si mesmo de um jeito simples, profundo e transformador. Sabe quando você fica abrindo e fechando o mesmo aplicativo no celular, sem nem perceber? Ou quando passa 15 minutos encarando o nada, com a sensação de que sua mente está fora do ar? Isso não é falta de energia, é falta de presença. O mundo moderno te ensinou a funcionar como uma máquina. Produzir, responder, correr, entregar, repetir. E quanto mais você corre para acompanhar tudo, mais distante você fica de você mesmo. E essa desconexão começa silenciosa, mas de repente vira um buraco interno, uma sensação de vazio, de estranhamento, de viver no automático. E a verdade é dura, mas libertadora. Não é o volume de tarefas que te esgota, é viver uma vida que você não está sentindo. Quando você perde contato com seus próprios limites, emoções e necessidades, tudo cansa, tudo pesa, tudo drena. Mas hoje, aqui, a gente começa o caminho de volta. Existe um sinal muito claro de que você está desconectado, mas quase ninguém percebe. Você não sente mais prazer nas coisas que sempre te recarregaram. O café da manhã que antes te animava, agora é só rotina. A música que te fazia arrepiar, agora passa como barulho de fundo. Até as pequenas pausas, aquelas de 5 minutos, já não trazem aquela sensação de ufa, agora sim. E isso acontece porque sua mente entrou em modo sobrevivência. Quando você vive acelerado demais, seu cérebro não consegue mais diferenciar o que é importante do que é urgente. E quando tudo parece urgente, nada faz sentido. E quando nada faz sentido, a vida perde cor, perde gosto, perde presença. Mas calma, isso não significa que você está quebrado. Significa que você está desalmado, vivendo por fora e morrendo por dentro. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Para te lembrar que a sua energia não some, ela se esconde. E nós vamos trazê-la de volta. Aqui é o lugar para acender de novo. Existe um momento em que o corpo começa a pedir socorro, mas ele não grita, ele sussurra. É aquele aperto no peito que aparece sem motivo. Aquela dificuldade de respirar fundo, mesmo quando nada aparentemente está errado. Aquela sensação de que o mundo está rápido demais e você, lento demais. Isso não é fraqueza. É o seu sistema interno dizendo: ei, você se perdeu de você. Quando você se desconecta, seu corpo tenta te trazer de volta através de sinais sutis. A tensão no pescoço, a mente que não para, o coração que acelera sem explicação. Não é físico, é emocional. O cansaço é só a superfície. Por trás, existe um eu que foi ignorado por tempo demais. Um eu que queria silêncio e recebeu barulho. Queria presença e recebeu distração. Queria verdade e recebeu obrigações. E a boa notícia é que esses sinais não aparecem para te derrubar. Eles aparecem para te chamar de volta para dentro. Para te lembrar que existe uma vida acontecendo aqui,
e você merece vivê-la desperto. A desconexão começa pequena, mas um dia você percebe que está vivendo como se fosse duas pessoas, a que aparece para o mundo e a que vive dentro de você. A primeira mantém a postura, faz o que precisa, cumpre expectativas. A segunda só quer respirar, só quer existir sem ter que provar nada. E é aqui que nasce o esgotamento profundo, quando você vive mais para fora do que para dentro. O corpo aguenta por um tempo, a mente aguenta por um tempo, mas a alma não negocia. Ela cobra presença, ela cobra verdade, ela cobra você voltando para você. E quando essa cobrança chega, ela chega em forma de cansaço. Não aquele cansaço que você resolve dormindo, mas o cansaço existencial, aquele que você sente mesmo depois de uma noite inteira de descanso. Esse é o seu eu real batendo na porta, pedindo um reencontro, pedindo um retorno ao essencial, pedindo silêncio, consciência e espaço para ser ouvido. E hoje, é isso que a gente está fazendo aqui, abrindo essa porta que ficou tempo demais fechada. Uma das maiores causas da sua desconexão é simples e ao mesmo tempo assustadoramente profunda. Você parou de se ouvir. Sabe aquele impulso que diz, descansa? Você ignora. Aquela intuição que diz, não vai por aí? Você silencia. Aquele incômodo que aparece quando algo está te afastando de quem você é? Você chama de frescura, exagero, drama. E cada vez que você se cala para concordar com o mundo, uma parte sua fica mais distante. O problema não é a rotina corrida, não é o trabalho, não são as demandas. O problema é quando você começa a acreditar que sentir é um obstáculo, quando, na verdade, sentir é o seu GPS interno. A exaustão chega quando você vive tanto para corresponder que esquece de se perguntar: isso faz sentido para mim? E a vida perde brilho quando você se acostuma a ignorar a própria alma para não decepcionar ninguém. Mas a reconexão começa assim, com honestidade, com coragem de admitir que você também merece ser ouvido, sobretudo por você mesmo. A reconexão não acontece de uma vez. Ela começa aos poucos, no momento em que você decide voltar a habitar seu próprio corpo. E isso significa perceber coisas que você anda ignorando há muito tempo. O jeito que sua respiração muda quando algo te pressiona. A tensão que seus ombros carregam o dia inteiro. Os pensamentos repetitivos que você tenta calar com distrações. E esse silêncio interno que, quando você finalmente escuta, assusta, mas também acolhe. Porque, no fundo, o que você mais precisa agora não é de mais força, mais disciplina, mais produtividade. O que você mais precisa é de você, da sua presença completa, do seu olhar para dentro, do seu reconhecimento, da sua permissão para sentir, descansar, parar e escolher de novo. A verdade é que a sua energia não foi embora. Ela só se recolheu. Está esperando você voltar. Esperando você se permitir existir sem tanta cobrança, sem tanta dureza, sem tanta autossabotagem disfarçada de responsabilidade. E quando você voltar, quando você realmente voltar, tudo na sua vida vai começar a fazer sentido de novo. E talvez, enquanto você ouviu tudo isso, uma parte sua pensou: eu queria sentir essa presença de novo, mas não sei por onde começar. E está tudo bem. Reconectar não é sobre mudar a vida inteira de uma vez. Não é sobre virar outra pessoa amanhã. É sobre retornar ao básico, ao que é verdadeiro, ao que é seu. Porque, no fundo, você nunca perdeu sua força, nunca perdeu sua clareza, nunca perdeu sua essência, apenas se afastou um pouco dela. E agora está voltando. A partir daqui, o caminho é simples e profundamente transformador. E para encerrar este vídeo, vou te deixar uma tarefa de reconexão, uma prática pequena, silenciosa, mas poderosa o suficiente para mudar o seu dia. Por 5 minutos, sente-se em silêncio.
Feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que eu preciso agora? Não o que eu tenho que fazer. Não o que esperam de mim. Apenas o que eu preciso, neste exato momento. Sem pressão. Sem julgamento. Sem obrigação. A resposta pode ser descanso, pode ser água, pode ser respirar, pode ser parar, pode ser recomeçar. O importante é, escute, porque é assim que você volta para casa, é assim que você volta para você.